E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo eu quero dar continuação a um livro que eu fiz a parte 1 faz muito tempo, mano, que eu tô devendo a parte 2 aí, que é um livro bem interessante que ele chama, se eu não falar corretamente em inglês me perdoe, mas ele chama King, Warrior, Magician and Lover, Rediscovering the Archetypes of the Masculine Mature, sei lá. Do Robert Moore. E esse livro é muito interessante, mano, porque ele mostra a diferença entre um homem maduro, como que funciona a psicologia de um homem que é maduro, sabe, que teve o desenvolvimento correto da psique dele, e a diferença dele, de um homem maduro, com um homem imaturo, mano. Um homem que ainda tá preso a uma mentalidade de criança, que não teve sua psique bem desenvolvida, e que é aquele homem infantil, sabe? E que muitas vezes a gente acaba confundindo essa masculinidade infantil com a real masculinidade, mano. E esse é o problema. O autor desse livro, ele fala que a maioria do nosso mundo, mano, dos homens no mundo, eles estão ainda presos a uma mentalidade infantil, sabe? Uma psique infantil. E quais são as características, né, dessa psique infantil? São essas que eu tô mostrando aí na tela. Basicamente, um homem que ele é imaturo, mano, ele é muito instável emocionalmente. Sabe, ele é aquele homem que é muito controlador, que parece uma criança mesmo. Ah, não é do meu jeito. Começa a brigar, sabe? Eu quero só as coisas do meu jeito, mano. Se as coisas não acontecerem do meu jeito, eu vou destruir, vou xingar, eu vou bater em todo mundo, foda-se, sabe? É aquele homem que, mano, tem um comportamento muito infantil. E a gente confunde essa masculinidade controladora, manipuladora, que quer ferir os outros, agressiva, com a masculinidade real, mano. A masculinidade real é justamente a psicologia dos homens maduros, mano. Que é uma masculinidade que é calma, centrada, que não tem interesse em ferir os outros, mano, que quer o bem do mundo, sabe? Então essa é a primeira grande distinção que o autor faz nesse livro, mano. E que ele fala que o mundo tá faltando, né, dessa masculinidade mais madura, mano, que é o que nós precisamos, nós homens temos a responsabilidade de desenvolver. E o interessante nesse livro é que ele fala bastante prática, sabe, pra gente acessar essa masculinidade madura. E aqui é importante justamente a gente ter o conhecimento desses arquétipos, mano. Desses arquétipos do homem maduro, que é justamente isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo. E pra você ver se você não tá caindo no aspecto da sombra desses arquétipos. Sabe, quando você cai no aspecto da sombra desses arquétipos, é quando você não teve o desenvolvimento correto deles na sua psique. E é justamente sobre os arquétipos do homem maduro que eu quero comentar aqui. Na primeira parte desse vídeo, eu comentei sobre os arquétipos da criança, que é muito importante você saber se você teve, sabe, quando você era criança, se você desenvolveu corretamente, mano, os arquétipos da criança. Porque eles são a base para você construir os arquétipos do homem, sabe? Então, se você não teve um desenvolvimento correto na sua infância, sabe, desses arquétipos, é provável que você, na fase adulta, como eles servem de base, sabe, para você se desenvolver, você seja um adulto disfuncional, com uma psique ainda meio presa à infantilidade, ao não desenvolvimento correto ainda, sabe? Então, como vocês podem estar vendo aí na imagem, sabe, esses arquétipos da criança, eles servem como fundação para os arquétipos dos adultos, assim, sabe? É importante você ter tido o desenvolvimento correto deles. Então, um dos primeiros arquétipos que eu quero comentar aqui, que é um dos mais importantes para os homens, é o arquétipo do rei. Ele é o arquétipo mais primordial e fundamental nos homens. Ele meio que, se você for um bom rei, basicamente você vai ser automaticamente um bom mago, um bom amante, um bom guerreiro. E que, infelizmente, em muitos dos homens, essa energia do rei, ela está em último lugar e está sendo menosprezada. E agora eu quero falar quais são as duas principais funções do rei. O que ele faz, né? Como que essa energia atua? Basicamente, ela atua nessas duas coisas. A primeira delas é a ordenação e a segunda é o fornecimento de fertilidade e de bênção. Então, e como que opera essa primeira função do rei, que é a função de ordenação? Basicamente, através de um rei mortal, essa energia do rei consegue fazer contato com o divino, com uma ordem misteriosa. A gente pode dizer que é chamada de vários nomes em diferentes tradições espirituais, de Tao, ou de Dharma, ou de Logos pelos filósofos, sabe? Então essa energia do rei consegue captar os princípios de ordenação do divino e transmiti-la para o povo, para o seu reino. Então, basicamente, a partir dos insights e orientações que recebe do divino, ele elabora leis e conduz seu povo à prosperidade e felicidade. E que é dever do rei não apenas receber e levar o seu povo a esta ordem correta do universo,
aos pensamentos de Deus, sabe? Ajustar o seu reino de acordo com a vontade de Deus, mas também incorporá-lo em sua própria pessoa, para vivê-lo em sua própria vida. A primeira responsabilidade do rei mortal é viver de acordo com essa ordem de vida, que é o Dharma tal, sabe? Outros nomes que a gente pode chamar. E se ele fizer isso, todo o reino e todo o mundo estará de acordo com a ordem certa, assim, sabe? Então é justamente a partir disso que o reino prospera, sabe? Porque está de acordo com princípios que ordenam o universo, estão alinhados com a verdade, assim, sabe? E isso conduz o reino à prosperidade. Só que se o rei ele acaba se corrompendo, assim, sabe? Acaba se tornando egocêntrico, por exemplo, e começa só a pensar em termos de vaidade, em interesse próprio, é a partir disso que o reino começa, sabe, a decair e começa a entrar em miséria, porque não está mais de acordo com essa ordem divina, assim, com os pensamentos divinos, e ele não consegue mais trazer, sabe, transmitir para o povo essa ordem correta, assim, sabe? Portanto, o rei era o canal terreno do mundo divino. Ele é o mediador entre o mortal e o divino, assim. Essa é a primeira função do rei. Agora eu vou comentar sobre a segunda função do rei, que é sobre a função de prosperidade e de fornecer bênçãos às pessoas. E quando a gente fala em fertilidade, isso não está somente relacionado ao mais imediato, assim, à reprodução. Apesar disso também fazer parte. Mas está muito mais relacionado com esse aspecto de criação, sabe? De prosperidade, mano, de abundância, assim. Também de gerar novas, sabe? É tudo essa energia criativa, mano. Então essa energia criativa é fundamental e é uma das características dessa energia do rei, sabe? De criação, mano, sabe? E também a outra é a da bênção, mano, que é uma das funções também primordiais do rei. E que a bênção, na verdade, é um evento psicológico ou espiritual. O bom rei reconhecia, incentivava e afirmava o valor das pessoas que mereciam. Então uma das funções do rei é justamente, já viu aquelas imagens que o rei tipo tá abençoando alguém, colocando a mão assim, sabe, parece que tá reconhecendo o valor de uma pessoa assim? Essa é uma das funções muito importantes do rei, mano, porque esse aspecto da bênção tem muitos benefícios psicológicos quando o rei reconhece o valor e o talento de uma pessoa. Meio que ele servia assim como um exemplo assim, mano, para as pessoas mais jovens, sabe? Então, a partir do momento que ele reconhecia, mano, uma pessoa reconhecia o seu valor, sabe? Isso tinha muitos benefícios para essas pessoas psicologicamente. Então, basicamente, esse é o efeito da bênção. Ela cura e ativa potenciais. É o que acontece quando nós somos vistos, reconhecidos, valorizados e concretamente recompensados por nossas habilidades e talentos. Então, essa é uma das funções do rei muito importantes, mano. Ele tem essa capacidade, assim, de ativar potenciais dentro das pessoas, de reconhecê-las, mano. E isso traz muitos benefícios psicológicos quando a pessoa é vista e reconhecida. Então, esse aspecto da fertilidade, mano, de essa energia criativa, sabe, do rei, de fazer crescer a abundância, mano. Essa também da bênção, mano, de reconhecer, sabe, promover, incentivar pessoas a serem o melhor, assim. E também o de ordenação, que ele é o mediador entre o divino e o terreno, assim, sabe? Então essas são as principais funções do rei. E agora uma parte muito importante, quais são as características do rei, né? Como que ele atua, né, no homem? Basicamente o arquétipo do rei em sua plenitude possui as qualidades de ordem, racionalidade, integridade da psique masculina. Ele estabiliza emoções caóticas e comportamentos fora de controle. Nos dá uma estabilidade e centro da calma, vitalidade, alegria e harmonia. Ele mantém a nossa ordem interna, a integridade do nosso ser e do nosso propósito e garante uma calma central pelo fato de sabermos quem nós somos e da nossa certeza que temos a nossa identidade masculina. Então, basicamente, essa energia, ela dá essa calma, sabe? Essa segurança interna, essa integridade, assim, a gente passa a não ser tão influenciado por qualquer coisinha no externo, sabe? Porque nós sabemos quem nós somos. Então ele é muito esse aspecto da calma, mano, da centralidade, assim, de você estar bem centrado em você mesmo. É uma energia que reconhece as fraquezas, os valores dos outros, assim, sabe? Incentiva o potencial dos outros. Começa a olhar o mundo de uma maneira calma e equilibrada, sabe? Então é uma das chaves principais, assim, de um homem que é maduro, assim, sabe? E que ele também pode ser agressivo quando necessário. Essa é uma energia que se expressa através de quando você é capaz de manter a calma e o controle, por exemplo, quando você está numa reunião e todo mundo começa a perder o controle, começa a se xingar, assim.
É mais ou menos assim que essa energia atua. Eu vou falar sobre os aspectos da sombra dessa energia do rei, que é quando você não teve essa energia bem desenvolvida na sua psique, que é infelizmente a situação que a maioria dos homens se encontram, assim. Geralmente os homens experimentam essa energia do rei muito brevemente, somente em alguns momentos eles ficam calmos, centrados e equilibrados, sabe? E muitas vezes eles acabam caindo nessas duas sombras que eu vou falar a seguir. Elas são o tirano e o fraco. Primeiro eu vou falar sobre o tirano. Então, quais são as características do tirano, que é o polo ativo da sombra do rei, né? Então, basicamente, o tirano explora, abusa e condena os outros. Ele odeia tudo, odeia a beleza, a inocência, a força, a energia vital. Ele faz isso pois carece de uma estrutura interna e vive um constante pavor e medo de sua própria fraqueza oculta e impotência. Essa energia, por exemplo, se expressa em pais que começam a intimidar os próprios filhos, que não conseguem, sabe, muito críticos, mano, que ficam botando as pessoas pra baixo, assim, sabe? Sabe aquela pessoa que não consegue ver a vitória e a energia nos outros, mano, que quer só... Começa a botar as pessoas pra baixo, assim, sabe? A ofuscar o brilho das outras pessoas. É justamente assim que essa sombra se manifesta. E que embora o tirano ele demonstre essa fachada, assim, de invulnerabilidade, assim, e de ameaçadora, ele é muito frágil e inseguro interiormente, assim. E é muito fácil você perceber isso em pessoas que qualquer crítica, observação, elas já perdem o controle, assim, sabe? Então, são pessoas bem, bem inseguras, na real, mano. E agora eu vou falar sobre a sombra passiva do rei, que é o fraco, que é justamente o oposto do tirano. A influência desse arquétipo do fraco é demonstrado pela necessidade de aprovação. Em vez de assumir o controle de sua vida, tomar decisões e ser responsável por sua vida, o homem possuído pelo fraco abdica do seu trono para outras pessoas, entregando o poder, a responsabilidade e o controle de sua vida a elas. Então esse é aquele tipo de homem que ainda permite que outras pessoas tomem decisões por ele, tipo, que deixam o seu pai ou a mãe ainda decidirem a sua vida, assim, sabe? Que é necessita muito da aprovação das outras pessoas para fazer qualquer coisa na sua vida, que não tem nenhum senso de valor próprio, identidade formado, assim, sabe? Não sabe quem ele é, mano. Justamente por isso ele depende muito da aprovação e da opinião dos outros, assim, se importa demais com os outros. Então o homem possuído pelo fraco carece de centro, calma, segurança interna. Ele vive com base no medo. Então agora você sabe alguma das características tanto das sombras, a sombra ativa e passiva. E fica atento se você não está caindo em alguma delas, sabe? Identifique, fique consciente dessas características. E agora eu vou falar sobre algumas orientações que o próprio autor dá para você acessar a energia do rei, assim. E algumas eu coloquei e acrescentei umas informações que por conta própria, assim, que eu acredito que também fazem você acessar essa energia. Então, basicamente, você viver com integridade. Você saber quais são os seus valores e você viver de acordo com eles, assim. Isso é você viver em integridade, assim, sabe? Então, você ter esses seus valores bem estabelecidos, viver de acordo com eles. Coisa muito importante, mano. Outra coisa é você ser criativo. Lembra que uma das funções do rei é a fertilidade de criação. É você contribuir e servir o mundo, sabe? Ajudando os outros, dar seus presentes e talentos. Outra coisa é você ter um propósito na sua vida, ter esse senso de direcionamento, saber quais são seus valores, objetivos e você estar alinhado com eles. Outra coisa é você ser independente dos seus pais, sabe? Realmente romper esse cordão umbilical que nos liga aos nossos pais, assim, e você começar a ser mais independente, mano, sabe? Outra coisa é você ser decisivo e colocar planos e ideias em ação. Então não ficar somente aquela pessoa que é só teórica, só fica pensando, mano, nossa, como eu gostaria que a minha vida fosse dessa forma. Só que você não toma ação e faz aquilo acontecer, sabe? Então, muito importante isso. E outra coisa também é você ter mentores, mano. Você ter exemplos de homens, figuras masculinas que você realmente, sabe, você enxerga que aquela pessoa, mano, essa pessoa é da hora, mano, tem qualidades importantes, assim, que eu quero desenvolver também. Então você ter essas figuras masculinas, assim, sabe, que está em falta nos dias de hoje. E agora eu vou comentar sobre a energia do guerreiro, quais são suas características e também quais são as sombras do guerreiro. Então essa energia do guerreiro também, ela está universalmente presente nos homens, assim. E que ela é uma energia que ela tá muito no ataque, é você ser um homem, mano, de ação, sabe? Tá relacionado a esse aspecto da agressividade. E a agressividade aqui não no sentido de você, mano,
vou matar todo mundo, vou bater em todo mundo, sabe? De ser violento. Não, mano, é uma agressividade mais relacionada com você tomar ação, ser ativo. Tá sempre, não na defensiva, você sempre tá no ataque, você sempre visto no campo de ataque, realizando coisas, fazendo coisas assim, sabe? Então, basicamente, o homem que entra em contato com o guerreiro possui uma grande fonte de energia, que serve como combustível para alcançar seus objetivos, lutar por causas dignas, alcançar a grandeza e deixar um legado duradouro. E justamente a agressividade é uma das principais características do guerreiro. E é uma postura. O que significa agressividade? Você tem uma postura de vida que você já desperta, sabe, essa questão da energia, mano, e que motiva a ação, sabe? E é você levar uma vida na ofensiva e desistir de uma postura defensiva. Só que além dessa agressividade, assim, há uma outra qualidade que o guerreiro tem bem cultivada, que é a clareza de pensamento. Que essa clareza de pensamento, mano, sabe, ela meio que equilibra esse aspecto da agressividade. O samurai, mano, ele cultiva esse aspecto da calma também, sabe, de ter uma ordenação de pensamento e clareza mental, velho, pra você não sair por aí tomando ações erradas a todo momento. Então, meio que essa agressividade ela é equilibrada através da clareza do pensamento, que possibilita o discernimento. O guerreiro está sempre alerta e acordado, em um estado meditativo, nunca deixando a sua atenção perder-se em distrações. Ele nunca está dormindo pela vida. Ele sabe como focar sua mente e seu corpo. Um guerreiro sabe o que ele quer e ele sabe como fazer isso. Em função de sua clareza mental, ele é um estrategista. Ele pode avaliar suas circunstâncias com precisão e em seguida adaptar-se à situação do momento. A característica que o guerreiro tem é que ele também não fica pensando muito, mano. Antes, sabe? Ele tem essa capacidade de tomar decisões importantes rapidamente. Porque num campo de batalha você não pode, mano, deixa eu ficar pensando aqui enquanto um cara vem te atacar e você tá pensando no seu próximo movimento. Não, ele tem essa capacidade que ele adquire através de muito treinamento de fazer as melhores escolhas em um curto, sem precisar de um longo tempo pensando, assim. Então essa é uma qualidade, assim, mano, de você ser assertivo e tomar as melhores decisões, as ações corretas, assim, sabe, sem precisar, mano, ficar pensando por 5, 10 dias, assim, sabe, é justamente esse aspecto da ação, sabe, de você tomar ação e ser agressivo, mas também mesclado com esse aspecto da clareza de pensamento, então é um conjunto, assim. Ele não pensa muito, porque pensar demais pode levar à dúvida, a dúvida leva à hesitação, e a hesitação leva à inação, a inação pode levar à perda da batalha. Essa capacidade de tomar decisões rápidas e não recuar é conquistada pelo seu árduo treinamento. A característica da energia do guerreiro é ter um comprometimento transpessoal. Ou seja, você tem um comprometimento que não é baseado só em seus interesses próprios. Você tem esse senso de missão em relação ao seu país, a algum objetivo maior do que você mesmo, assim, sabe? A Deus, por exemplo, sabe? Realmente esse aspecto de servir, mano. Servir a algo maior do que você. Então a lealdade e o senso de dever do guerreiro é para algo além de si mesmo e de suas próprias preocupações. Ele vive à luz de ideais elevados, como por exemplo realidades espirituais como Deus, democracia, liberdade ou qualquer outro compromisso transpessoal digno. Então isso também livra ele de, sabe, preocupações mesquinhas e egóicas, assim. É uma coisa maior do que ele mesmo, ele luta por algo maior do que ele mesmo, assim. Então tem esse senso de missão, mano, que, sabe, esteja além dos seus próprios interesses também. Basicamente a gente pode dizer que ele é ascético, ele vive uma vida exatamente oposta da maioria das pessoas. Ele vive não para satisfazer suas necessidades, desejos pessoais ou seus apetites físicos, mas para aperfeiçoar-se em eficiência e espiritualidade, treinado para suportar o insuportável a serviço de sua meta transpessoal. Basicamente ele vive com desapego emocional. O único problema é que essa energia do guerreiro, sabe, em sua forma pura, ela gera muito esse desapego em relação às outras pessoas, assim, sabe? Porque ele só está preocupado com a sua meta transpessoal. Então a energia do guerreiro em sua forma pura, sem o auxílio das outras energias, sabe, do masculino maduro, pode ser um pouco perigosa. E é justamente assim que nós temos a primeira... Agora eu vou falar sobre as sombras do guerreiro, né? Que as sombras que são o sadista e o masoquista. Então, basicamente, o autor fala o seguinte: o desapego que vem da energia do guerreiro em relação a relacionamentos humanos pode levar a problemas reais. Apesar do desapego em si não ser necessariamente ruim, ele deixa a porta aberta para o demônio da crueldade.
No sadista, junto com essa paixão pela destruição e crueldade, vem o ódio do fraco, do desamparado e vulnerável. Essa crueldade acaba se expressando tanto no sadista quanto no masoquista. Por exemplo, no sadista ele tem essa paixão por destruição e crueldade e também tem esse ódio por tudo que possa simbolizar o fraco, sabe? O desamparado e o vulnerável. O sadismo é exibido, por exemplo, nos campos de treinamento em nome de rituais de humilhação, que são supostamente necessários e destinados a privar os recrutas de sua individualidade e colocá-los sob o poder de uma devoção transpessoal. Então, esses são exemplos de algumas das manifestações desse arquétipo do sadista. Basicamente, o sadista ele vive atacando tudo e a todos, seus empregos, suas tarefas diárias, eles próprios e os outros, assim, sabe? Então, ele é uma pessoa que só está preocupada com a destruição, crueldade e atacar o fraco, sabe? Tem medo do fraco e do feminino. E agora, a sombra passiva desse arquétipo é o masoquista. O masoquista projeta a energia do guerreiro nos outros e enxerga a si mesmo como impotente. O homem possuído pelo masoquista é covarde, incapaz de defender-se psicologicamente. Ele permite que os outros e a si mesmo o coloquem para baixo e excedam os seus limites pessoais, do que é tolerável ou não. Então, basicamente, é aquela pessoa que nunca enxerga a si mesmo coisas positivas em si mesma e fica projetando as suas próprias qualidades que elas não enxergam nas outras pessoas, assim, sabe? Então, essa falta, assim, de, valorização a si próprio, assim, sabe? Não consegue enxergar seu próprio valor. Não tem limites pessoais, deixa as outras pessoas, sabe, atacarem, colocarem ele para baixo, assim, não consegue se defender e estabelecer limites pessoais. Então, essas são algumas características do masoquista. Sobre a influência dessa sombra, vamos sonhar, mas não seremos capazes de agir para realizar nossos sonhos. Teremos falta de vigor e ficaremos deprimidos. Não teremos a capacidade de suportar a dor necessária para a realização de qualquer objetivo que vale a pena. Com essa energia, antes mesmo de iniciar uma tarefa, já somos derrotados. Antes de começá-la, não seremos capazes de saltar para a batalha. Então essa é uma energia mais passiva, percebe? E para acessar essa energia do guerreiro, nós temos que nos perguntar de que formas eu estou me impedindo assim, a acessar esses potenciais do guerreiro, essas qualidades do guerreiro, sabe? Então, porque se a gente estiver acessando o guerreiro de forma adequada, nós seremos energéticos, decisivos, corajosos, resilientes, perseverantes e leais a algo maior, além do nosso ganho pessoal, sabe? Seremos ao mesmo tempo desapegados e compassivos, apreciativos e criativos. Cuidaremos de nós mesmos, dos outros e do mundo. Então, você tenta identificar, sabe, em que áreas você está bloqueando essa energia, mano. Como você bloqueia essas qualidades do guerreiro, sabe? Esse é o primeiro passo, é a conscientização. E agora eu vou falar sobre o arquétipo do mago, que na verdade ele é um dos principais responsáveis pelo avanço da nossa sociedade. E que é através da mente dos grandes sábios, assim, que se originam os grandes conhecimentos e os avanços, assim. E uma das principais funções do mago é o de iniciar as pessoas. Mas do que ele é um iniciado, né? O mago é um iniciado de diferentes tipos de conhecimentos secretos e ocultos. Ele é o detentor, ele é o intelectualmente curioso e o detentor do conhecimento oculto. Então, basicamente, ele sabe de coisas que os outros não sabem, assim, sabe? Nas sociedades aborígenes, por exemplo, sempre tinha alguém que sabia de coisas que o sábio, assim, sabe? O índio aborígene, o xamã, a gente pode dizer, sabe? Ele tinha esse conhecimento, assim, que outras pessoas não tinham. A função dele era passar esse conhecimento adiante, assim, sabe? Ele iniciava as pessoas nessa sabedoria oculta, assim, secreta. Então, ele entendia a dinâmica oculta da psique do ser humano e com isso tinha a capacidade de manipular outros seres humanos para o bem ou para o mal. Ele entendia os links entre o mundo invisível dos espíritos, o mundo divino, e o mundo dos seres humanos e da natureza. Então, as pessoas antigamente, assim, se dirigiam ao mago, assim, sabe, aquele índio mais sábio, o xamã, o ancião, enfim, para, sabe, solucionar suas dúvidas, para que ele pudesse curar algumas doenças, solucionar alguns dos seus problemas, porque ele que possuía essa sabedoria que ninguém mais tinha, assim, um conhecimento secreto, assim, sobre as dinâmicas do universo, da natureza, da mente do ser humano. E como que essa energia do mago se manifesta, assim, sabe? Como que ela se expressa na nossa vida diária? Então, basicamente, a energia do mago é o arquétipo da consciência e do insight. E o autor fala aqui que o mago sozinho não tem capacidade para agir, essa é a capacidade do guerreiro, mas ele tem capacidade de pensar. O mago, então, é o arquétipo da consideração e reflexão. Por causa disso, é também a energia da introversão. Olha que interessante, mano. E o que ele quer dizer aqui com introversão não é timidez, sabe? Introversão não é sinônimo de timidez.
mas sim a capacidade de ser desapegado e manter certa perspectiva, mesmo no meio de tempestades internas e externas, não perdendo a capacidade de enxergar e acessar as suas verdades e recursos internos. Introvertidos, nesse sentido, vivem muito mais em seus centros do que qualquer outra pessoa. Eles são imóveis, estáveis, permanecem no seu próprio centro e conseguem ter um desapego emocional, ou seja, não são facilmente empurrados e puxados por outras pessoas e circunstâncias externas. Então essa energia do mago também está muito relacionada com a solução de problemas, assim. Quando nós acessamos essa energia quando nós precisamos de algumas respostas, estamos em algumas situações que nós precisamos de uma resposta que nós não conseguimos enxergar, assim. Então geralmente é assim que essa energia atua, assim, sabe? A solução de problemas, mano. Frequentemente, em situações difíceis e perigosas, as pessoas são atraídas por uma dimensão dentro delas mesmas, além do espaço-tempo, que pode ser chamada de sagrada. Então algumas pessoas entram nessa dimensão ao ouvirem certas peças musicais, ao fazerem longas caminhadas em meio à floresta, meditando, orando e por muitos outros métodos. E quando elas conseguem acessar esse espaço sagrado, assim, sabe, por meio da introversão, mano, de você mergulhar dentro de si, é que você tem acesso realmente a essa energia do mago, assim, que te dá insights, que te dá soluções, que te dá novos conhecimentos que você, mano, não estava conseguindo enxergar pelo fato de você estar preso àquela situação, sabe, aquele problema, tá muito perto do problema, assim. Então é assim que essa energia se manifesta, assim. Agora eu vou falar sobre as sombras do arquétipo do mago. E a primeira dela, o nome delas são o manipulador desapegado e o inocente. Então, esse primeiro, o que eu vou falar, que é o manipulador desapegado, que é a sombra ativa, basicamente ele se difere do mago porque ele fica segurando e retendo informações. Ele não é que nem um mago que ele inicia pessoas e transmite o seu conhecimento secreto oculto. Não, o que ele faz? Ele fica retendo e segurando informações para si mesmo, informações que poderiam beneficiar e que seriam importantes para outras pessoas. Então ele fica manipulando as pessoas por meio das informações e do conhecimento que ele tem. Então basicamente o interesse dele não é iniciar os outros para ajudar as pessoas a serem felizes e realizadas. Em vez disso, o manipulador manobra as pessoas impedindo-as de receber informações que poderiam necessitar. Ele não lhes dá todo o conhecimento necessário. Ele retém e oculta as coisas a fim de alimentar seu orgulho, cobrando caro às vezes pelas informações que ele dá, sabe? Um bom exemplo disso que o autor dá por exemplo, pode ser encontrado nas universidades, sabe? Aquele professor que fica segurando informações, que não quer passar informações para os alunos. Por exemplo, uma série de estudantes de pós-graduação, brilhantes, talentosos e trabalhadores, relatam que tiveram problemas e estão insatisfeitos com seus professores. Muitos professores, em vez de acessar um mago de forma adequada e, portanto, servirem como guias para a iniciação desses jovens, no esoterismo e no reino dos estudos avançados, costumam atacar seus alunos e dificultar suas vidas, buscando esmagar seus entusiasmos, assim. Então esses homens basicamente eles estão usando todo o seu conhecimento apenas para os seus interesses próprios, assim, seus ganhos pessoais, sabe? Não estão contribuindo, sabe, espalhando esse conhecimento para outras pessoas, assim, que poderiam se beneficiar dele. E já o outro arquétipo do mago, assim, que simboliza o polo passivo, é o inocente, ou a gente pode chamar do ingênuo. E o homem possuído pela sombra do inocente deseja todo o poder, glória e status que vem com o aproveitamento do arquétipo do mago, mas ele não está disposto a trabalhar ou a assumir responsabilidade para atingir tais objetivos. Ele não quer compartilhar também, não quer ensinar, ele não quer ter a tarefa de ajudar os outros, nem quer conhecer a si mesmo também. Ele quer aprender apenas o suficiente para atrapalhar aqueles que estão fazendo esforços valiosos. Então as motivações subjacentes do inocente vêm daqueles da inveja, daqueles que, sabe, têm o que ele gostaria de ter. Então ele é muito preguiçoso, sabe? Ele não está disposto a tomar ação, assim, sabe? Apesar de ele ter esse conhecimento, ele só usa esse conhecimento, assim, pelo fato de ele ter inveja das outras pessoas, pelo fato de elas estarem tomando ação, por estarem atingindo objetivos que ele gostaria de fazer. Então ele usa o seu pouco conhecimento somente para atrapalhar essas pessoas, assim, sabe? Então, as motivações subjacentes do inocente vêm da inveja daqueles que agem, que vivem, que desejam compartilhar, sabe? Então, algumas formas que o autor ele fala para a gente acessar essa energia do mago são as seguintes. Comprometer-se ao aprendizado de longa data, estar constantemente aprendendo sobre si mesmo e sobre o mundo, sabe? Essas práticas, por exemplo, que você tem contato com o divino, com a meditação, a oração, você ter um certo tipo de ritual sagrado, aquele que você te oferece certos insights, assim, sabe? Energias e ideias que existem em um plano acima da sua vida cotidiana.
e que você usa esse ritual sagrado para entrar em contato com esse plano superior. Que nem através dessas práticas, assim, que eu falei da meditação, oração, algum tipo de outra prática espiritual. Então agora eu vou falar sobre o último dos arquétipos, que é o arquétipo do amante. E que ele está muito relacionado, assim, com o entusiasmo, a vitalidade, a sua paixão por viver, explorar a vida, e que ele é o cerne, assim, da espiritualidade do homem. Então, basicamente, ele é o apetite geral que nós temos pela vida, assim, sabe? O amante é a energia primordial que poderíamos chamar de vivacidade, paixão, vitalidade. E também é ele que nos dá essa sensibilidade tanto em relação ao nosso mundo interno, ao nosso mundo externo. Ele é aquele que quer saborear e tocar todas as áreas da vida, tocar, saborear, cheirar, ouvir, ver, ou em outras palavras, experimentar tantas dimensões da vida quanto possível. Quando o homem ele acessa essa energia, ele se sente conectado e com tudo e com todos ao seu redor, assim. Ele, basicamente, que nessa frase do Rumi que fala assim, por isso que o amante ele é a energia espiritual do homem, porque é essa energia de conexão, assim, sabe? De você fazer parte do todo. O amante é o arquétipo da brincadeira, de curtir o mundo e se deliciar com os prazeres sensoriais sem ter vergonhas ou inibições. Portanto, o amante possui uma sensibilidade, um grau elevado de sensibilidade e consciência do mundo físico em todo o seu esplendor. Ele se sente conectado com todas as outras coisas. Para o amante, nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todos são partes do continente, partes do todo. Ele se sente um com a existência. Basicamente ele pensa da seguinte forma: somos todos um porque o todo está em tudo. Tudo é ele, tudo é um, como parte dele também somos. Esse é o arquétipo que é a base da fonte da espiritualidade do homem. Por exemplo, na tradição mística que está subjacente, está presente em todas as religiões do mundo, a energia do amante através dos místicos intui a unidade definitiva de tudo que existe e busca ativamente experimentar essa unidade diariamente na vida, enquanto ainda habita esse corpo mortal. O homem, sob a influência do amante, quer viver a conexão que sente com o mundo inteiro. No final das contas, ele quer experimentar o mundo em sua totalidade. E justamente pelo fato do amante querer explorar o máximo do mundo, assim, explorar a potencialidade, mano, se sentir conectado, assim, que ele não gosta de nenhum tipo de limite e barreiras criadas socialmente, assim, barreiras sociais, sabe? Ele se opõe à artificialidade dessas coisas. Sua vida, muitas vezes, não é convencional e é considerada bagunçada nos olhos de outras pessoas. Ele não gosta, assim, desses padrões rígidos da sociedade, assim, sabe? Certas regras, leis. Ele é contra essas coisas, porque ele quer explorar, mano, e explorar o máximo da vida, assim, sabe? E a energia do amante é totalmente oposta por conta disso, pelo menos à primeira vista, das outras energias do masculino maduro. Se você percebe que os interesses do amante, eles são totalmente opostos do rei, do mago e do guerreiro, assim. Porque muitos desses que eu acabei de citar, o rei, o mago e o guerreiro, eles se preocupam com estruturas, com limites bem definidos, com domínio e disciplina, assim. Porém, a energia do amante é essencial a esses outros três arquétipos da masculinidade madura. Enquanto a energia do amante busca ser ilimitada, os arquétipos do rei, guerreiro e mago fornecem ao homem estrutura e disciplina. Então, basicamente, a paixão do amante alimenta e abastece essas três forças vitais, do guerreiro, do mago e do rei. E essas, por sua vez, utilizam e aproveitam, canalizam a energia do amante de uma forma saudável para atingirem objetivos dignos. Então, essas energias atuam em conjunto, assim, em integração umas com as outras, assim, sabe? E agora eu quero falar sobre as energias, quais são os aspectos disfuncionais da energia do amante, que é basicamente o amante viciado, as sombras, né? O amante viciado e o amante impotente. Então, primeiro, o amante viciado. Basicamente, ele é eternamente inquieto. Ele está sempre procurando por algo, alguma pessoa, alguma experiência, sabe? Nada é o bastante. Ele sempre está procurando de mais experiência, sabe? Mais relações sexuais, mais pessoas para buscar, para, sabe, correr atrás, assim, sabe? Nada é o bastante para ele. Uma das principais características é a perdição, a falta de rumo. Ele é uma pessoa que fica muito perdido no mundo da estimulação, sabe? No mundo dos sentidos, assim. Basicamente, ele é uma pessoa que é muito puxado, empurrado por forças externas. E por conta disso, ele acaba não sendo mestre do seu próprio destino. Totalmente distraído por imagens, sons, cheiros e sensações táteis, assim. Ele se torna vítima da sua própria sensibilidade. Perdido nos seus próprios sentidos. Isso é o que os hindus chamam de Maya, sabe? A dança da ilusão, o constante envolvimento e distração de superficialidades que encantam e cativam a mente, que nos mantém presos no ciclo de prazer e dor. Então, se o amante viciado ele fica preso nessas ilusões, realmente acreditando que elas trarão a felicidade que ele realmente procura, assim, sabe? E basicamente, então, ele não sabe o que ele está procurando,
ele sempre fica à procura de novas aventuras, novas coisas, assim, mas fica totalmente perdido, assim, na vida. E ele passa a sua vida inteira assim. Que nós vemos a síndrome do Dom Juan em ação, sabe? É um homem que se move de uma mulher para outra, procurando compulsivamente por algo que nem mesmo ele sabe. É um homem cujas estruturas internas ainda não se solidificaram. Pelo fato de ser fragmentado e não centrado internamente, ele é empurrado e puxado em várias direções, acreditando que o mundo feminino e a sexualidade preencherão o seu vazio existencial. Na verdade, o que o viciado, o amante viciado, ele tá realmente procurando é, na verdade, o que o autor ele chama de orgasmo infinito, assim, contínuo, que na verdade é a conexão, assim, com o espírito, assim, com o ser, assim, sabe, com o divino. Então ele fica tentando alcançar o infinito por meio de coisas finitas, sabe? Por meio de mulheres mortais, assim. O que ele tá querendo, na real, é a conexão com o divino, assim. Só que ele tá perseguindo isso por meios errados. Então ele fica preso na miríade de formas, como dizem os hindus, e não consegue encontrar a unidade, o ser que o traria a calma e a estabilidade que ele tanto quer, assim. O que o viciado precisa fazer para sair desse ciclo, assim, sabe, incessante, mano, sempre perseguindo mais, é o estabelecimento de limite de distância e desapego. Ele também precisa desenvolver a sua estrutura masculina e se distanciar um pouco do feminino. Ele precisa se reconectar com o herói dentro dele. O herói é a energia, assim, que gera esse rompimento com o feminino, assim, a libertação da sua mãe, sabe? As energias do herói invocam as reservas masculinas do menino a fim de estabelecer a sua independência e competência, para estar preparado para enfrentar os desafios da sua vida. E uma das funções justamente do herói é a de mobilizar as delicadas estruturas do ego do menino para capacitá-lo a romper com a sua mãe no final da infância, para iniciá-la do mundo. Então, sabe, reconectar com essa energia do herói também dentro dele, assim, para romper com... realmente se libertar do feminino, assim, sabe? E para ele não ficar perseguindo o feminino a vida inteira dele, assim. A outra sombra do amante, assim, que é o polo passivo, é o amante impotente. E que basicamente, quando nós estamos em contato com essa energia negativa, assim, nós vamos experimentar nossas vidas de uma maneira insensível. Descreveremos sintomas que os psicólogos chamam de afeto achatado, falta de entusiasmo, falta de vivacidade, falta de vitalidade. Nós vamos nos sentir entediados e apáticos, assim, sabe? Pode ser que tenhamos dificuldades em se levantar pela manhã, dificuldade de dormir, falar em um tom monótono, sabe? A gente fica alienado das outras pessoas, sabe? Então fica uma vida muito sem o entusiasmo e a paixão do amante, assim, sabe? A energia que nos motiva, assim, uma pessoa que fica medíocre, assim, a gente pode dizer, sabe? Muito apática, sem motivação nenhuma. Então acaba acontecendo... sabe, depressão, sintomas de apatia, de não querer fazer nada, assim. Então são algumas das características dessa sombra. Você percebe que essa energia do amante é fundamental, é essencial, assim, porque ela que nos dá essa vivacidade, esse entusiasmo, assim. E são coisas que, esse aspecto da vivacidade, espiritualidade, sabe, entusiasmo, as outras energias elas não fornecem, assim, tanto, sabe? Função do amante isso. E o amante também precisa dessas outras energias do rei, do guerreiro e do mago, porque ele sozinho, em meio ao seu caos de sentimentos e sensualidade, ele precisa do rei para estabelecer limites, para lhe dar estrutura e para ordenar seu caos. Sem esses limites, a energia do amante é negativa e destrutiva, como vimos no seu aspecto da sombra. O amante também precisa do guerreiro para poder agir de forma decisiva e para emancipar-se da influência e prisão do feminino. E o amante também precisa do mago para ajudá-lo a se livrar do efeito sedutor de suas emoções, para que possa refletir e ter uma perspectiva mais objetiva das coisas. Então, o que acaba acontecendo é que ao longo da nossa vida a gente acaba reprimindo essa energia do amante, assim, sabe? A gente não tem mais entusiasmo e brilho e vontade de viver, assim. A gente vê muitos adultos, sabe? Muito tristes, mano, sabe? Presos naquela rotina monótona de trabalho, assim. E você não vê mais nenhum tipo de brilho, sabe? De entusiasmo, de vontade de viver, mano. Justamente eles acabaram reprimindo essa energia do amante, assim. E pra gente acessar essa energia do amante de uma forma saudável, é preciso a gente cultivar a virtude da moderação, sabe? E de você aprender a viver mais no momento presente. Porque senão a gente sempre vai ficar buscando mais e mais e mais aventura, sabe? Esquecendo que a felicidade ela só se encontra no aqui e no agora, e quando a gente está conectado com o todo, assim, quando a gente está conectado e realmente vivendo no momento presente, experienciando o momento presente. E não viver essa vida assim, achando que a nossa salvação está no futuro, assim, sabe? Eu só vou ser feliz quando eu trabalhar e depois na minha aposentadoria, sabe? Não, a felicidade ela tá aqui agora, mano. E justamente pelo fato das pessoas elas não conseguirem viver no momento presente, sempre estar pensando no futuro, no passado a todo momento, é que elas acabam perdendo esse brilho, mano, sabe? Essa vida, essa vitalidade. Porque elas não estão aqui no agora, que é onde a vida está acontecendo.
Então essas são coisas fundamentais de se cultivar, assim. Então nesse vídeo eu demonstrei aqui os principais arquétipos do masculino maduro e também as suas formas disfuncionais, sabe? E isso é uma coisa muito boa porque você pode se identificar, né, como que você está falhando em acessar os arquétipos bem desenvolvidos, quais são os seus tipos de comportamento, assim, e coisas que você pode fazer para, sabe, realmente se desenvolver, mano, desenvolver sua psique e deixar de vez a psicologia das crianças, que é aquele homem que é infantil, que só quer causar danos a si mesmo e aos outros, assim, sabe? E como que nós podemos viver, mano, realmente a masculinidade verdadeira. Então esse livro é um livro muito interessante porque ele te mostra, sabe, como fazer realmente isso. Então se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, se inscrever aqui no canal e comentar alguma coisa, demorou? Comenta aí o arquétipo que você se identifica mais, que eu gostaria de saber. Então se você não deixa de se inscrever aqui, comentar, mano, dá um like e até o próximo vídeo. Falou!